Em 1978, profissionais da saúde mental, familiares e os próprios pacientes denunciaram as condições de profunda degradação humana em que operavam os hospitais psiquiátricos no Brasil. Negligência, abandono, violação de direitos humanos. Assim, se inicia um movimento antimanicomial no Brasil. Nos anos 80, funda-se então a luta antimanicomial, com a primeira Conferência Nacional de Saúde Mental. A reforma psiquiátrica no Brasil se baseia em um movimento sociopolítico, em que se denuncia os manicômios e propõe a construção de uma rede de serviços substitutivos de saúde mental, com a construção de estratégias territoriais e comunitárias. Após 12 anos, a Lei 10.216 de 2001 foi aprovada, propondo a criação do Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, em substituição aos hospitais psiquiátricos. Os CAPS são serviços especializados de saúde mental de caráter aberto e comunitário, destinados ao atendimento de pessoas com sofrimento mental grave, incluindo aquele decorrente do uso de álcool e outras drogas. Sua função é prestar assistência psicossocial, visando a reintegração dos pacientes à sociedade. Em 2020, os CAPs precisaram se reinventar, devido à pandemia ocasionada pela Covid-19. Esses são os relatos de seus profissionais sobre esse período. Eu comecei aqui como aluna de extensão, lá da UNB, de um projeto de extensão, e depois pesquisadora de mestrado, depois de doutorado, aí contando tudo isso são 15 anos. Ele surgiu da pesquisa de mestrado, né, que era a proposta de pensar sobre os dispositivos de oficinas artísticas nos CAPs, em específico uma oficina de teatro. E a partir desse campo de pesquisa, né, que foram 6 meses de oficina, uma peça que foi montada, aí a gente decidiu continuar o trabalho e foi criada a companhia. E o Atravessa a Porta surgiu num momento aqui muito corriqueiro do CAPS, né? Há 12 anos atrás, né? A Amanda não era nem formada ainda, ela estava estudando, eu acho, né? Psicologia. E ela colocou um cartaz lá naquela parede que tem. Eu nunca esqueci do cartaz que tem lá do Bebedouro. Ela colocou curso, ela falou, vai ter teatro tal dia. Eu faço Atravessa a Porta e Arte Cênica, com a Amanda e Paulo. Aí nós parceiros, faz vários eventos, faz filme. E aí a gente começou então no ano seguinte a fazer filmes, porque entendemos que era uma linguagem que funcionava bem, né? Porque dava para aproveitar muito os acontecimentos espontâneos. Decidiu manter o grupo de forma online, né? Teve a semana que fechou o CAPS, né? Aí estava todo mundo atordoado, sem saber o que fazer. Ficava aqui dentro, a gente continuou atendendo só acolhimentos e as consultas psiquiátricas continuaram e consultas individuais de emergência, né? Mas os grupos todos tiveram que parar e aí eu falei, temos que inventar alguma coisa, né? Com a equipe de residentes e voluntários que faziam parte da oficina, a primeira coisa que a gente fez foi um grupo de WhatsApp. E aí eu pensei, não, então vamos fazer a oficina online. E aí optei pelo Zoom, porque era um aplicativo que tinha mais recursos, né? E aí foi aquela tarefa de inclusão digital, né? De ensinar as pessoas a usar, a entrar. Aqui eu faço yoga, né? Faço teatro, faço artesanato. Né, tem um bazar que a gente faz também, né, o bazar. E assim, eu fazia outras atividades. A gente já teve culinária, a gente cozinhava aqui, tinha um grupo de escuta, a gente também tinha um grupo de mulheres, aula de dança, zumba, tem alongamento. Durante a pandemia, né, então, como todo mundo ficou fechadinho, né, aí a equipe aqui do CAPS, eu já não morava aqui mais no DF, já estava morando em Minas. Mas mesmo assim eu fazia atividade online com Atravessa a Porta, né? Houveram algumas limitações, porque é isso, né? A gente até tentou fazer campanha para conseguir celular para quem não tinha, mas era muita demanda assim, né? Não conseguimos avançar muito nessa questão dos equipamentos para as pessoas que não tinham, mas conseguimos avançar no sentido de ensinar as pessoas que tinham, né, os equipamentos a utilizar os aplicativos, né? Tanto é que eles depois começaram a fazer chamadas entre si. A gente não teve só chamada de vídeo com o CAPS, né, em si.
né? Nós fazíamos atividade normal, das 14 às 16 horas. E depois a gente abria grupos nossos mesmo, a gente ia entre nós mesmo. Ia conversar, ia debater o que aconteceu lá durante a oficina, né? Sim, tomando vários cuidados, mas continuo. Por meio que a adaptação, aprendi muita coisa, a superar vários desafios cada dia. Aí eu melhorei muito depois que eu entrei, o psicológico, a cabeça. Porque às vezes quando eu tô triste eu me animo. Então eu achei muito interessante observar isso, né? Que apesar de todas as limitações e ter, né, inclusive de acesso, que não foi o mesmo número de pessoas que acessou essa experiência, né, do que estava aqui presencial, mas também houve coisas que foram desenvolvidas, né? Não só se perdeu, também se ganhou alguma coisa. Cada um tinha que filmar algumas cenas de alguns projetos que a gente fez. Eles mesmos filmaram e aí mandavam no grupo, né? Outras a gente filmou junto no Zoom, né? Então foi uma diversidade de experimentações, né? A gente fez a Terapeuta Sem Filtro, que eu participei. Muito engraçado, né? Quando eu me vejo no vídeo, né? Eu me vi no vídeo na mostra, foi muito bom na mostra que a gente teve, né? Assim, muito gratificante para mim, eu estar com minha amiga, contracenando, ela sendo a psicóloga, né? E eu sendo a paciente. Assim, nossa, eu tô assim muito ansiosa, essa pandemia tá mexendo muito comigo, muita coisa na cabeça, minha cabeça tá uma bagunça, sabe? Eu tô muito agoniada mesmo. Que bom que chegou o dia da sessão, porque eu já estava contabilizando isso para minhas contas, né? E o outro não se preocupa não, porque a ansiedade, ela tá viral. De tanto eu ouvir pacientes com ansiedade, eu tô até com um tiquezinho meio nervoso, mas não se preocupa não. Desembucha, põe pra fora. Já fizemos uma parte do Terapeuta Sem Filtro. Foi legal. A gente fez tanto sobre coisas que estavam acontecendo na época, né? Então, o carnaval, a festa junina, a gente fazia umas coisas meio temáticas assim. E aí também houve muitas elaborações sobre a própria pandemia. Né? A gente fez Contagiante. E cada um faça fluir o que dentro de si se esconde. Pelos poderes de Kempson! Xirra! Quem quiser ver, tá lá no YouTube. Os Contagiantes, muito bom. Fez A Cura. Na pandemia também a gente fez o filme A Cura. Teve um curta e um média-metragem, né, que o Contagiante, de 40 minutos, que a gente fez durante essas oficinas online ou híbridas. Acabaram envolvendo temas, eram ficcionais, mas sempre tinha um vírus no meio, ou a pandemia. E então eu entendi também que o grupo queria falar disso e foi uma coisa que foi acontecendo meio espontaneamente. A gente não propôs, vamos falar sobre a pandemia? Não. E aí tem esses dois vídeos, né, que um era sobre se chamar A Cura, que era como que ia ser a cura, só que aí a gente fazia uma espécie de analogia, assim, na verdade a gente deslocava um pouco do vírus e falava mais sobre as coisas humanas, né? O que nos adoecia, né? Não ter empatia, a gente não conversar, e o que nos fazia, então, estar num lugar mais curado, né? Enfim. E a outra que era sobre esse vírus, mas não era o coronavírus, era eu esqueci agora, mas acho que era personavírus. Era um vírus que fazia a pessoa, tipo assim, as dificuldades que ela já tinha, as questões dela ficavam muito intensificadas. E aí o remédio para ele era o escutotril. E aí tinha uma história das pessoas serem escutadas e conseguirem se compreender e ficarem bem. Aí o meu, elas postaram, né? Quando eu vi, eu fiquei emocionante. Minha foto lá na tela com minha amiga, que eu não estava presente, que ela tirou. Olha que emocionante que é pra gente. Isso é gratificante, isso é saúde. Essas coisas pra gente que trata na saúde mental é assim, muito importante. Porque os profissionais do CAPS, eles não abandonam você a hora nenhuma, né? Eles sempre estão presentes em você, na sua vida.